nós vamos falar sobre a depressão e sobre a frescura. Qual a diferença da depressão e da frescura? Aqui, ó, é o número 9, certo? Todas as pessoas que estão em sã consciência, ele enxerga como o número 9. Quem está depressivo, né, que ele já passou do estresse, ele está em depressão, ele cria na mente dele uma casinha. E ele não sai dentro dessa casinha para nada, ele fica lá dentro dessa casinha. E qual a visão que ele tem? Aqui é a porta da casinha. Quando ele olha esse número 9, que todo mundo enxerga 9, o ponto de vista dele é outro. Qual que é o ponto de vista dele? O ponto de vista dele daqui da casinha de onde ele está, ele enxerga como se fosse o número 6. Ou seja, a autoestima dele é baixo. O que é 9 para uma pessoa normal, ele olhando da casinha para cá, ele enxerga como número 6. Quando ele está assim, ele já está em depressão. Nós vimos que na Bíblia tem uma passagem que fala sobre Elias. E Elias, ele enfrenta 850 profetas que não pertencem a Deus. E depois de ele vencer essa batalha, uma mulher vem a desafiar ele. E nessa que vai desafiar ele, ele fica com medo e começa a andar por um caminho, o caminho do deserto, e ele começa a entrar em depressão. Por que a gente vê isso? Porque você vê que ele começa a fugir. Um dos sintomas da depressão é a pessoa fugir. Ele começa a fugir e depois ele não quer se alimentar. Você vê lá que o anjo levou alimento para ele, ele não quis se alimentar. O anjo falou: tenha força, se alimenta aí, tenha força. Mesmo assim, ele não quis se alimentar. E nós vimos que logo após ali daquele alimento que o anjo preparou, ele vai e entra dentro de uma caverna. Ou seja, dentro de uma casinha. Ele entrando dentro dessa caverna, ele fica lá escondido, esperando Deus falar com ele. E quando Deus aparece, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Ou seja, a gente não tem que fugir de nada. A gente tem que enfrentar tudo aquilo que vir. E tudo aquilo que tiver de acontecer, com Deus a gente vai vencer. Esse é um dos sintomas da depressão. Um dos sintomas da depressão. E qual que é os sintomas da frescura? Os sintomas da frescura é quando isso acontece na família de outra pessoa. Aí a pessoa fala assim: ah, isso é frescura, isso é falta de apanhar, isso aí é falta de trabalhar. Isso é a mãe que não educou, isso é o pai que não falou, isso é frescura. Então quando acontece com um da família da gente, da própria pessoa, aí sim, aí é estresse, aí é depressão, aí precisa de um psicólogo, daí precisa de tratamento. E quando acontece com a família de outras pessoas, daí é frescura. Então, para que a gente possa refletir nessa passagem de Elias, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele entrou em depressão. E foi necessário Deus falar com ele para que ele pudesse sair dessa depressão. Então, para Deus, nada é impossível. Se você conhece alguém que está em depressão, ora a Deus. E Deus é o que pode fazer o impossível. Amém?